história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. Como é bom, querido, poder cantar a gratidão que nós temos por tudo que o Senhor tem feito. Afinal de contas, bênçãos têm sido acrescentadas na nossa casa, vitórias têm acontecido. E aí, como tem acontecido, querido? As bênçãos do Senhor têm se manifestado no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, sobre o seu corpo. Eu tenho grandes expectativas que sim. Pode ser que dias difíceis estejam se levantando, mas fique tranquilo. A Bíblia garante que em todas as coisas você é mais do que vencedor. A única coisa que você precisa é permanecer. Permanecer confiando em Deus, acreditando na palavra, de fato se abrindo para tudo aquilo que Deus pode fazer. Esse aqui é o nosso quadro, Projeto Bíblia em um Ano. E hoje nós vamos compartilhar algo do coração de Deus a você. E nós vamos já para Lucas capítulo de número 18. Então pega a sua Bíblia aí, aumenta o som no seu rádio, na TV, no seu celular e vamos ser inspirados pela palavra de Deus. Lucas capítulo de número 18, de 1 até 17. Nós estamos lendo Gênesis, Salmos e Lucas. Então, bora lá aprender mais um pouquinho. Lucas 18, 1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha aí, tem que orar o tempo todo, hein, crente? E ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo eles esperarem? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que é que ele está dizendo aqui? Você vai ter segundo aquilo que você faz, porque Deus é justo. Ele diz no verso 9, há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou então essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este republicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Sabe, querida, a gente precisa lembrar sempre disso. Nós não somos por aquilo que nós fazemos, nós somos por aquilo que Jesus fez. Amém? Mantenha esse coração humilde e a graça, o favor e a bênção serão sempre reais na sua vida. Verso 15, ele diz: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido, mas Jesus chamou para si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ou seja, mantenha o coração, querido, puro, mantenha o coração submisso, mantenha o coração humildade, assim como uma criança, e você vai desfrutar do melhor de Deus, dentre tantas bênçãos, a salvação. Agora vamos lá para Gênesis 29, nós estamos vendo lá, vimos a história de Jacó casando com Raquel, casando com Lia, Labão ali vai lá e aparentemente prega uma peça, como muitos dizem, mas na realidade era cultura. Ele não poderia casar, com a filha mais nova antes de casar com a filha mais velha. Nós vimos que era uma cultura ter mais de uma esposa, cultura essa que já não faz mais parte da sua vida, amém? Vai ser fiel à sua esposa, vai ser fiel ao seu marido, hein, vaso? Isso é importante aí. Gênesis 29, de 31 a 35, ele vai continuar assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu luz a um filho e deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo quando deu à luz a outro filho, porque o Senhor ouviu que sou desprezado e deu-me também a este.
pelo que chamou então de Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, meu Deus, quanto filho! E ele diz, quando deu à luz a outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor, e ainda deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filho. Já estava bom, né? Pelo amor de Deus, olha o tanto de filho aí. Teve um monte, a galera gostava, né? 4 filhos aí, né? Tem gente que tem 4 filhos hoje em dia, mas é raro, né? Vamos lá, Gênesis 30 então. Ele fala: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu a ele um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho, por isso deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou de Naftali, ou Naftali. 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um outro filho. Então disse Lia: que grande sorte, por isso chamou de Gade. Percebe que cada nome tem um significado, né? Então por isso é muito importante você pensar aí qual nome você vai colocar no seu filho. Então ele diz assim, ó, 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe dei o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e os trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dei-me algumas mandrágoras, meu filho. Mas ele respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou no campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Meu Deus, disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso lhe deu o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e lhe deu a Jacó um 6º filho, e disse a Lia: Deus me presenteou com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos, por isso lhe deu o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu luz a uma menina, quem chamou de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel e Deus enviou o seu clamor e tornou ela fértil. Então engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Então deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Meu Deus, a galera não parava de querer ter filho aqui. Misericórdia, que povo animado, né, gente? 25. Depois que Raquel deu luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelos quais servi, os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por causa de você. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você e com os seus rebanhos e acrescentei sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor me abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-lo como roubado. Então disse Labão: de acordo, seja com você como disse. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os colocou sobre os cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas.
descansando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos seus galhos. Depois fixou galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados e salpicados e pintados. Que coisa doida isso, né? Por isso que é muito importante aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente vê pode mudar o desfecho da nossa vida. Olha aí, as cabrinhas via lá, os negócios tudo lá de listrinha e os filhos nasciam tudo listrado. Que coisa doida, né? E ele diz, né, verso 40, Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que ficassem juntos os animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos dos bebedouros em frente aos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais mais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Olha que cara liso. Deixa eu beber uma água aqui. Verso 42. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficaram para Labão e os mais fortes para Jacó. 43. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos, servas, camelos e jumentos. Olha aí que coisa doida, não é? Que essa sabedoria repouso sobre as nossas vidas, não é, para multiplicar e gerar recursos que vão afetar a nossa vida, mas também vão mudar a vida de outras pessoas. E agora a gente vai para o nosso queridinho Salmo 23. Bora lá, Salmos 23, o salmo conhecido por quase todo crente. O salmo que fica aberto, não é, lá na Bíblia, na casa da nossa avó. Quem lembra disso? Chegava em casa lá e tinha o Salmo 23 aberto. Então bora lá ler o nosso salmo queridinho. E ele diz, verso 1, O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me as veredas da justiça por amor do seu nome. Mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e assim voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Eu nunca tinha lido Salmo 23 na NVI, diferente, né? A gente está acostumado com a revista atualizada, mas, esclarecedor e muito, não é, edificante. Gente, que história legal nós lemos hoje, aprendemos, vimos ali a fidelidade do Senhor, não é, cuidando das coisas de Jacó, a bênção mesmo que o pai dele tinha declarado sobre ele, não é, de fato sendo real. A gente vê aqui, não é, o salmista dizendo que o Senhor é o pastor dele. Nós sabemos que esse salmo aqui é um salmo profético, né? Alguns chamam de salmo messiânico. Ele fala acerca de Jesus, aquilo que Jesus seria para a nossa vida hoje, o nosso pastor, aquele que cuidaria, né, de cada um de nós. Gente, não sei quanto a você, mas como eu fico bem todas as vezes que eu leio a palavra, fico animado, né, e a nossa vida só melhora. Bora orar? Pai, eu quero render graças ao Senhor pela sua fidelidade, obrigado pela vida de cada irmão e irmã, Pai, que tem de fato se exposto a estas verdades. Eu oro mesmo para que, assim como eles têm sido fiéis ao Senhor, ouvindo a palavra, meditando na palavra, eu oro para que a bênção do Senhor se manifeste no mundo natural, alcançando a família, as finanças, o ministério, os sonhos, que, Pai, tudo aquilo que nós lemos hoje, aprendemos que o Senhor é o nosso pastor, vimos, Pai, a sua fidelidade, vimos o teu poder, Pai, prosperando Jacó. Nós declaramos que tudo isso, Pai, vai acontecer na nossa vida. Obrigado por dias de glória, dias de bênção, dias de grandes realizações, para que o teu santo nome seja exaltado. Querido, você que assistiu até aqui, já deixa nos comentários aí, o Senhor é o meu pastor. Não tinha como ser diferente, lemos o nosso salmo queridinho, o salmo que todo mundo conhece aí, escreve aí já nos comentários, então, o Senhor é o meu pastor. Você precisa deixar o like
e compartilhar com as pessoas. Isso é muito, mas é muito importante. Se você está vendo aqui pelo Instagram, você precisa clicar em salvar. Tem uma bandeirinha aqui do lado no post do feed. Clique em salvar para que o Instagram saiba que isso é importante. Compartilhe com mais pessoas. Afinal de contas, não é como é valoroso, como muda e transforma a nossa vida ler e meditar na palavra. Fica firme, fica forte, fica fiel, porque esse é o ano de você ler a Bíblia inteira, Bíblia em um ano. Seja abençoado na prática da palavra e até o nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.